Não me culpem por esta resenha. Mas já lhes adianto. Demigod e Zenobia foram um espetáculo. Aí chegou Opulente Aúde. E, infelizmente, aquela pessoa ficou presente nesse perfume. Então, pessoal, assista essa resenha onde aquele perfumista aparece e mais uma vez pratica suas vigarices. Vem assistir essa resenha bem delicada. Pessoal, tudo bem? Estão gostando, né? Eu falo porque, assim, a quantidade de pessoas que vieram me perguntar, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, onde vendiam esses perfumes, realmente está me surpreendendo, tá? De verdade mesmo. Então, como sempre, né, se inscreva no canal e toda aquela canseira que vocês sabem que eu peço. E nosso kit está aqui. Creio que, pelo que eu vi, seja o carro-chefe da casa. Está aqui, lançado no ano de 2024. E Opulentia Oud é um perfume assinado por Christian Provenzano. Ele aparece mais uma vez. Ele, para quem não conhece, tá? É um perfumista onde nada se cria, tudo se copia. Infelizmente, não é um perfumista autêntico atualmente, tá? Ele trabalha ainda em inúmeras marcas. Uma muito famosa, tá? Que é a própria Bodysse de Victorious. É um perfumista que tem a sua coleção particular e ele assina o Opulente Aúde. Pessoal, eu não tenho nada contra esse perfumista, tá? Quase caiu aqui a mostra. Mas ele não é um perfumista onde tem uma inspiração tão autêntica assim. Por que lhes digo isso? Esse perfume aqui, tá? Diferente dos outros dois, que tem sim uma assinatura própria, o Opulente Aúde não é um perfume autêntico e é muito similar ao Liwa, tá? Da Widian, e o Rude Oud, eu acho que é Rude Oud ou Rude Cherry, não, é Rude Oud da Fragrance do Bois, tá? Que quem assina é o Provenzano também. Eu procurei se tinha alguma ligação entre a Tomavici e a Fragrance do Bois, não encontrei nenhuma. Mas enfim, vale esse detalhe, tá? Esse daqui não é aquele perfume tão autêntico, já lhes deixo esclarecido. Talvez o que vocês poderão, né, no momento que vocês conhecerem esse perfume, falar que ele é um pouquinho diferente, é devido a uma nota na sua base, que é a nota de alga, tá? Que em perfumes dessa combinação clássica, né? Que é esse perfume, que é o açafrão e o wood, a alga é uma novidade, tá? É uma novidade. E esse coração está um pouquinho mais atalcado porque tem uma íris um pouco mais evidente, tá? E ela se comporta aqui de maneira mais atalcada. Então, esse perfume aqui, para mim, infelizmente, é um dos melhores da casa. Porque essa combinação eu gosto. Mas, João,
Como assim, infelizmente, ele é um dos melhores? É um acorde que eu gosto. Infelizmente, eu gosto muito de Oud com rosas. Então, é algo que me agrada, tá? Mas não é algo original e, assim, na minha coleção eu tenho vários, tá? Tenho vários mesmo. Vários que eu falo, mais de 10 nesse caso. Então, iniciando essa resenha, tá? Já gosto de deixar tudo isso claro, esclarecido, para que nada passe, tá bom? Pessoal, para quem não conhece, tá? O Opulent Oud é um perfume com a combinação clássica de oud e açafrão. As suas notas de topo, né? Deixei até anotado aqui, que é o coentro, o gerânio, a noz moscada, a framboesa, açafrão e essa abertura dele é muito especiada na noz moscada, tá? A noz moscada ela chega quase a sobressair o açafrão, tá? Não que eu não goste, mas é bem evidente. Se eu cortar esse vídeo vai ser porque eu espirrei, tá? Mas é uma abertura muito gostosa, tá? É uma abertura muito, mas muito sexy, tá? Já lhes adianto isso, tá? É muito. E de presença. É uma abertura que, assim, esse açafrão especiado, quente, com essa doçura que ele tem, já de tradição do açafrão, mas com a framboesa e esses temperos aromáticos, deixa ele, assim, muito sexy, tá? Muito sofisticado, noz moscada, coentro. É um perfume sex appeal, tá? E muito interessante de se ter na coleção, tá? Essa abertura dele me lembrou realmente muito a abertura do Liwa, tá? Muito mesmo a abertura do Liwa. Para quem não conhece, Liwa é um espetáculo. Versatilidade nula, mas o cheiro é um espetáculo. Um espetáculo. E aquele frasco vermelho é muito marcante. Muito, muito mesmo. Tá? Seguindo para a evolução desse perfume, que tem um coração bem floral, tá? Um coração carregado mesmo, com flores, onde ele tem duas notas de rosa, tá? Ele tem a búlgara e a damascena, jasmim egípcio, íris florentina e laranja, tá? Né? A flor de laranjeira. Pessoal, a íris desse perfume, quando é trabalhado o açafrão com o oud, geralmente e oud rosa, açafrão e oud, geralmente as notas de rosas, tá? Elas sobressaem, elas aparecem, elas se destacam muito mais que as demais flores. Aqui, sim, as notas de rosa são totalmente perceptíveis. Porém, esse atalcado, e não cremoso, esse atalcado da íris, que deixa esse toque aveludado, tá? É bem diferente, é bem interessante, tá? Porque deixa esse perfume menos agressivo. Essa combinação, ela é agressiva. Seja em qualquer perfume, seja em Roja, seja, não sei se Clive tem, mas seja em Roja, seja em Bodícia, seja em Spirit of Dubai, seja em Killia, seja nessas casas de ultraluxo ou não, é uma combinação forte, agressiva. O próprio Ombre Nômade é isso. E aqui não. Ele é um pouco mais comportado, tá? Ele é, sim, né? Eu também mencionei um toque aveludado por causa desse coração. Então essas flores em harmonia trabalham muito bem, tá? Eu deixei até aqui anotado, né, que é um coração bem sofisticado, né? Uma abertura sofisticada sexy. Um coração com notas que tem
querendo ou não, mais sofisticação, mais requinte, mais refino. Então, é um perfume muito luxuoso, tá? É um perfume para quem gosta aquela sensação de cheiro caro, tá? Ele é completamente. Não tem versatilidade, não tem, tá? Mas é refinado. Isso daí não tem como você discutir. Isso daqui é algo que é inegociável, tá? É um fato, tá? O jasmim e a flor de laranjeira dão um brilho extra no perfume, mas creio que é para deixar ele esse desempenho ainda mais carregado, porque não são notas que se destacam, mas dá para perceber que tem um floralzinho branco nele, tá bom? Na secagem, tá? Na hora que ele seca, ele aparece, claro que ele aparece, né? Mas temos o oud, o âmbar, o ciprió, que é o papiro, o ládano, a alga, essa nota é diferente, tá? O vetiver, patchouli e o musk. É quase que um chipre. É um negócio muito legal essa base, tá? De verdade mesmo. Essa base, né, que entra com o oud, o âmbar quente, amadeirado, resina, o musgo, né, que no caso é a alga aqui, é muito diferente. É muito diferente, tá? E esse musgo que ele tem aqui deixa ele tão encorpado, mas tão encorpado, que o desempenho desse perfume pode fazer as pessoas comprarem. Né? Ou melhor, vou reformular. As pessoas podem comprar esse perfume devido ao desempenho dele, ao invés de outros perfumes de oud, rosa e açafrão com desempenho menor. Tá? Não vou mentir, esse perfume aqui tem um desempenho acima de um Blue Sapphire Supercharged. Para quem não conhece, aquele flanker do Blue Sapphire. Tá? Até mesmo que o meu Roja Amber Oud Absolute Precioso. Tá? Ele tem, sim, mais desempenho do que ele. Na concentração extrato. Então, se você gosta daqueles perfumes que fixam demais, o Polente Oud com certeza vai valer a pena. Mas, repito, meu ar-condicionado está em 20 graus, a temperatura está 27, porque não está dando conta aqui onde eu resido, tá? Então, é zero versatilidade. Isso daqui no calor, em um dia como que tá, nesse período, pessoal, você vai cair, a pessoa que tá do teu lado vai cair, e não é um cair do jeito bom, tá? E vale a pena conferir. Ultimamente, tá difícil achar Tomavit, tá? Tá bem difícil mesmo. Mas assim que eu tiver uma referência com quem comprar, eu deixo aqui, porque eu acho bem interessante. Mas vale a pena conferir, tá? É um perfume totalmente compartilhável. João, com uma pirâmide assim, uma base, é compartilhável. Pode ficar tranquilo, tá? Mulher vai conseguir vestir, homem também. A única restrição em relação à temperatura. E é claro, você vai querer estar muito bem vestido, tá? A mulher com certeza vai estar querendo estar com... Se está querendo estar é uma boa, né? Vai estar com o vestido bem assim, forte. O homem muito bem vestido mesmo. E vai aproveitar esse perfume. Se você, homem, é casado, a tua esposa vai brigar com você. Se você, mulher, é casado, o seu marido ou esposo, que é um pouco mais feio, vai brigar com você. Tá? Porque ele tem um apelo sexy, libidinoso, aquele apelo a sós, tá? Então, abre o olho, porque esse perfume é muito apelativo nessa parte, tá bom? Eu acho que tanto nisso, né? Eu vou ter que colocar uma thumbnail, nem sei, nem fiz a thumbnail, tá? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, nem o título do vídeo, mas vou colocar algo bem apelativo, assim, tá? Pra vocês falarem que não é clickbait, tá bom? Pessoal, agradeço demais por vocês, tá? Novamente, é um perfume muito bom, não é um perfume autêntico, não é tão autêntico, é do Christian Provenzano, mas vale muito a pena, tá? Vale a pena sim, porque o frasco é bonito, o desempenho é assustador e o preço
médio é muito bom também, tá? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.